Olá, concurseiros, tudo bom? Estamos disponibilizando para vocês uma aula gratuita sobre como esquematizar sua pesquisa no nosso curso online Jornada 2B de Serviço Social. Quer saber mais sobre o nosso curso? Acesse o site. O link também está na descrição do vídeo. Bons estudos, até mais. Tchau, tchau. Olá pessoal, vamos dar sequência às nossas aulas sobre pesquisa e a partir de agora nós vamos ter 4 blocos falando de alguns conteúdos e revisando também alguns conteúdos de aulas anteriores. Então, nesse momento nós vamos recapitular um pouquinho falando sobre como esquematizar uma pesquisa. E quando nós falamos, nos referimos no esquema de pesquisa, é importante ficarmos atentos em relação ao fluxo da pesquisa. Como nós vimos em algumas aulas, toda pesquisa, ela nasce de um problema, nasce de uma pergunta, de um questionamento, de algo que nós gostaríamos de responder ao longo do processo de investigação. Então, nós vamos formular o problema. Esse problema ele vai nascer a partir do momento que nós buscamos conhecer algo novo ou quando nós queremos aprofundar o conhecimento sobre algum conteúdo, algum assunto, fato ou fenômeno que nós já conhecemos ou tivemos contato a partir das nossas experiências. Nós vamos construir as nossas hipóteses, ou seja, quais são as possíveis respostas, as possíveis soluções em relação a essa pergunta, a esse questionamento. A partir daí, nós vamos partir para o planejamento da pesquisa. Lembram das etapas de planejamento? O que eu vou pesquisar, por que eu vou pesquisar, de que forma eu vou pesquisar, com quais recursos, em que tempo, quem serão as pessoas envolvidas, os sujeitos participantes da minha pesquisa ou não, ou outros profissionais que busquem colaborar, que possam contribuir com nossa pesquisa. Eu vou buscar a operacionalização das variáveis, quais são as categorias de análise do meu processo de investigação. A partir daí, eu vou buscar elaborar os meus instrumentos de coleta de dados. Então, qual é o instrumento? Eu vou aplicar uma pesquisa, uma entrevista, desculpe, eu vou aplicar um questionário, eu vou fazer uma observação, eu vou fazer um estudo de caso. A partir desse estudo de caso, que instrumento é cabível no processo de investigação? É necessário também fazer o pré-teste desses instrumentos para verificar o tipo de linguagem, o tipo de pergunta, se está adequado ao público-alvo participante da pesquisa, o momento em que nós vamos aplicar esses instrumentos, a questão metodológica, a estrutura desse instrumento, os elementos orientadores desses instrumentos. Vou fazer a seleção da minha amostra, ou seja, dentro do universo que eu vou estar investigando, que eu vou estar pesquisando, qual será a minha amostra dessa investigação. Normalmente a gente trabalha com um mínimo de 10% dessa amostra e a partir daí eu vou buscar realmente fazer a coleta de dados, sem esquecer da importância da fundamentação teórica. Então eu vou fazer aquele levantamento exploratório também, quem serão os autores principais que irão dar sustentação teórica à minha pesquisa. Em seguida, é importante nós ficarmos atentos a 3 aspectos que são extremamente relevantes. É importante, não sei se vocês lembram no início das nossas aulas, da importância da gente compreender os conceitos. A partir do momento que nós entendemos os conceitos, todo o desdobramento da nossa pesquisa, ela vai ficar muito mais leve, de fácil acesso e de fácil manuseio. Então, eu preciso entender o que é um método. Então, um método é um conjunto de etapas, ou seja, etapas sistematizadas do processo de investigação, ordenadas e dispostas a serem vencidas na investigação de uma verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar um determinado fim. Do método eu vou para a metodologia. Então, a metodologia ela vai nascer desse método, né? Desse conjunto de etapas ordenadas e sistematizadas. O método ele vai ser esse estudo crítico, a metodologia vai ser o estudo crítico dos métodos, a forma de aplicação, como eu vou proceder, quais serão os meus procedimentos, as minhas etapas consecutivas e sistematizadas de execução, de operacionalização dessa pesquisa. Quais os momentos que eu vou estar desenvolvendo essa pesquisa, o primeiro momento eu vou fazer isso, o segundo momento, e eu vou de forma sequenciada e ordenada. E a ciência é um conjunto de conhecimentos, de informações precisas metodologicamente, em relação, que também são ordenadas, são sistematizadas, em relação a um determinado saber. Então, a ciência ela vai buscar o saber, a construção do saber e de novos conhecimentos.
e com isso vai contribuir para o avanço tecnológico e para o avanço da nossa sociedade. A partir do momento que nós estamos produzindo conhecimento, nós também vamos estar contribuindo com o avanço da ciência e, consequentemente, com o avanço da nossa sociedade. E aí, em relação à concepção de pesquisa, o que seria uma pesquisa? Juntando esses três elementos, o método, a metodologia e a ciência, a pesquisa é uma atividade de investigação capaz de produzir conhecimento. Então, a pesquisa ela vai existir, como nós já falamos, a partir do momento que eu quero buscar aprofundar um conhecimento ou conhecer algo novo, né? Trazer novas descobertas. Vou sistematizar essas informações do que eu já sei a respeito do assunto e do que eu gostaria de aprofundar sobre esse determinado assunto ou área de conhecimento. E aí, falando ainda sobre o conhecimento, né, conhecer é incorporar um novo conceito ou trazer uma originalidade a esse conceito, trazer uma inovação a esse conceito sobre um fato ou um fenômeno qualquer. E a partir daí vai surgir a necessidade de desenvolver uma pesquisa científica. O conhecimento também ele não vai nascer vazio, ele nasce de algumas experiências que nós já tivemos, de algumas vivências práticas, de alguma coisa que nós já tivemos acesso, seja na leitura, da nossa vida cotidiana. E através dessas experiências é que nós vamos também buscar desenvolver os nossos relacionamentos interpessoais. Isso também, existem várias formas de aprendizagem. Então nós temos a aprendizagem formal, que é o que nós estamos falando, nós estamos estudando aqui, isso aqui é um conhecimento formal, produção de conhecimento de forma sistematizada, e existe o conhecimento também informal, todas aquelas ações, vivências que possibilitam uma experiência, um aprendizado, também isso faz parte do nosso conhecimento. E aí nós vamos, a partir daí, buscar realizar nossas leituras através dos artigos científicos, de livros diversos, de todo aquele material que já foi publicizado, já foi analisado e publicizado cientificamente. Porque senão nós vamos recair no senso comum, naquilo que eu acho. E quando nós vamos falar de pesquisa científica, a gente tem que sair do senso comum para partir para a testagem e verificação desses elementos dentro do processo de investigação. Então, nós somos os únicos capazes de criar e de formar conhecimento por conta da nossa racionalidade. Somos os únicos também capazes de aplicar o que aprendemos por diversos meios, situações e mudanças desse conhecimento. Existe também o aprender a aprender. A partir dessas experiências, nós vamos ressignificando e a partir daí nós vamos traduzindo, nós vamos construir novos conhecimentos, aplicar novos conhecimentos e assim é esse processo dialético, de construção e desconstrução dentro da evolução da ciência. E fazer pesquisa, diante de tudo isso que nós estamos falando, fazer pesquisa é investigar um assunto que seja de interesse e relevância da comunidade científica. Então, assim, é importante a criatividade, a observação dos acontecimentos, conhecer com profundidade. Então, a importância de buscar realmente esse estudo exploratório, de buscar fontes recentes, de verificar dentro do processo de evolução histórica que outros conhecimentos foram construídos e a partir do momento como esses conhecimentos eles foram evoluindo ao longo do processo de transformação da sociedade. Utilizar os métodos científicos, já que nós estamos falando da pesquisa científica. Responder às questões que surgem no decorrer do estudo. Então, nós iniciamos com um problema que nós podemos chamar também de pergunta de partida do processo de investigação. E nós podemos ter algumas questões secundárias, que ao longo do processo de investigação nós vamos surgindo outras perguntas, outros questionamentos também que serão necessários para que a gente possa responder ou, quem sabe, no futuro, dar margem a outras pesquisas. E aí nós vamos buscar descobrir essas respostas. Então, a partir do momento que nós descobrimos uma informação, enquanto essa informação ela estiver sendo válida e não surgir um novo problema, surgindo um novo problema, essa informação ela passa a ser obsoleta e há necessidade de um novo processo de investigação. E aí, uma característica que é importante no pesquisador é a curiosidade constante. A gente precisa ser curioso, de buscar fundo, não se contentar logo com o primeiro achado da pesquisa, se certificar se realmente
é aquilo, ou se existem outras formas, outras possibilidades, e que outras possibilidades são essas, que outras recomendações eu posso deixar na finalização do meu estudo, e essa busca constante e incessante na produção do conhecimento e que é necessário para a nossa profissão de serviço social. Nós vimos que a nossa profissão, nós temos o título de bacharel em serviço social, que é justamente voltado para a pesquisa e produção do conhecimento. E nós devemos realmente fazer valer essa titulação, sistematizando nossa prática profissional, publicizando essa prática e desenvolvendo e contribuindo também para a ampliação de referencial teórico na nossa área de formação. E aí, sobre a abordagem da pesquisa, nós vimos também que nós temos a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Então, aqui eu trouxe um quadro para vocês, onde nós estamos vendo de forma sistematizada características específicas de cada abordagem. Então, dentro da abordagem quantitativa, desculpe, que é o nosso primeiro quadro aqui, esse quadro daqui, nós temos aqui que a pesquisa, a abordagem quantitativa, ele vai com foco no objetivo, é uma coisa mais focalizada. Já a qualitativa, nós trabalhamos com as questões subjetivas, ou seja, na quantitativa nós vamos trabalhar com dados numéricos. E na qualitativa nós vamos trabalhar, as entrevistas é um instrumento importante na qualitativa, porque nós vamos trabalhar com aquelas informações relatadas pelo participante da pesquisa e nós vamos interpretar o que está por trás daquela fala. Já na quantitativa, nós vamos trabalhar com dados estatísticos, com dados numéricos, verificar percentual, e um instrumento que é mais utilizado é o questionário, porque a parte de sistematização dos dados fica mais confortável, a entrevista na qualitativa e o questionário na quantitativa. A quantitativa vai testar a teoria, já a qualitativa ela vai desenvolver uma nova teoria. Nada impede que nós possamos trabalhar a pesquisa, que aí isso também tem uma discussão, uma longa discussão acadêmica em relação à pesquisa qual e quant, elas estando juntas, caminhando juntas. Vocês podem encontrar teóricos que digam que não, outros fomentando que essa possibilidade. Isso vai depender muito da finalidade da nossa pesquisa e vai depender também do nosso objeto de estudo. A quantitativa, nós temos uma realidade, o foco é conciso e é limitado. Já na qualitativa, nós temos múltiplas realidades e o foco também ele vai ser mais complexo, ele é mais amplo, dá para a gente percorrer com mais amplitude, já a quantitativa não. Nós temos a questão da facilidade de mensuração na quantitativa, tudo tem o seu pró e o seu contra. Na quantitativa é mais fácil, que a gente trabalha com dados numéricos, é mais fácil de tabular. A qualitativa ela vai dar muito mais trabalho por conta da questão subjetiva dos dados. E aí nós temos aqui, na quantitativa é mecanicista, as partes são iguais ao todo, por conta dessa questão numérica, dessa questão objetiva. Já a qualitativa nós temos a organizacidade, não é muito mais amplo a gente trabalhar as partes, eu já falei sobre isso. Uma possibilita análise estatísticas, a outra narrativas também. O que a gente precisa ficar atento nesse quadro é em relação qual é o tipo de abordagem. Aí a gente volta lá na questão da importância do método, da metodologia, da identificação do tipo ou dos tipos de pesquisa que vão fazer parte dentro do objetivo da nossa pesquisa, da natureza da nossa pesquisa. E aí eu recomendo que vocês façam a leitura do livro Como Elaborar Projetos de Pesquisa, de Antônio Carlos Gil. Eu acho que Gil, ele traz, olha a intimidade, Gil, ele traz uma linguagem bastante acessível, de uma forma mais clara, assim, até para iniciantes. Ele é um livro recomendável até para iniciantes e que nós utilizamos ele como referencial tanto na graduação, a nível de especialização e nível de mestrado também, por conta da linguagem que ele utiliza de uma forma mais didática. E aí nós vamos verificar, na quantitativa nós temos sujeitos, na qualitativa nós temos participantes. E aí eu vou verificar a minha amostragem, qual é o universo, quem serão os sujeitos participantes do meu estudo, o nível de escolaridade, qual é o perfil, é importante conhecer esse perfil, até para no momento da elaboração dos instrumentos, verificar se realmente aquele instrumento está adequado ao perfil do público-alvo participante. Na quantitativa nós vamos testar hipóteses, já na qualitativa nós vamos gerar ideias e questões de pesquisa, vamos estabelecer relações, descrever os significados. Então,
Observem, e é importante, porque aprendendo esses conceitos em relação às abordagens, nós vamos verificar quais são as possibilidades que eu posso utilizar em termos metodológicos dentro do meu processo de investigação. E aí, com isso, nós encerramos esse bloco, mas já já eu volto, fiquem atentos, é só um tempinho de tomar um cafezinho e retornar. Até mais!